com o trabalho árduo de uma entidade ainda desconhecida, pois nunca teve mantenedor. Claro que não é fácil chegar aos 15 anos com essa condição, mas chegamos, estamos aqui. Reiniciando o Fórum de Carreira, Empenho e Talento, realizaremos agora a segunda palestra, contando com a participação de Suzana Sonsin, CEO do consórcio Scania, que abordará o tema inteligência emocional na era digital, você criando oportunidades exponenciais. Agradecemos o patrocínio da Sodexo, Serviços de Qualidade de Vida, aos apoiadores Seguros Unimed, Klabin, Dia, Furukawa Electric, Alcateia, SSRG Gráfica, Mapima, DUI e Metrô. Também ao apoio de mídia, o jornal Amarelinho, Performance, a revista Performance, Literary Books e o nosso parceiro tecnológico vagas.com. Lembramos que todas as doações de alimentos não perecíveis que vocês realizaram serão destinados ainda hoje ao Banco de Alimentos de São Paulo, ONG que o Instituto apoia há vários anos e que atende mais de 50 entidades beneficentes, entre creches, asilos, etc. Suzana Sonsin, CEO do consórcio Scania. Ela atua com a marca Scania desde 1988. Iniciou sua carreira como estagiária em técnico de secretariado. Possui experiência em diversas áreas industriais na empresa e nos últimos 7 anos nas operações comerciais. Durante sua trajetória profissional, participou de projetos com a Europa e a América Latina. Formada em administração de empresas, além do pós-MBA Advanced, Boardroom, programa para mulheres, na St. Paul Escola de Negócio, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e pós-graduação em Análise de Sistemas pela FEI. Também conta com curso nas seguintes instituições internacionais: UCI, California University, Irvine, Estados Unidos, Duke University, na North Carolina, nos Estados Unidos, Stockholm, Escola de Economia, EFL Executive Education, na Suécia, e Columbia University, em New York City, Estados Unidos, e
D-School, Stanford University. É mentora de líderes da Scania e também de outras empresas, com foco na transição da liderança para a nova economia. É conselheira da Scania Administradora de Consórcio desde 2011 e até 2016 foi membro do Conselho Fiscal da Previscania, Sociedade de Previdência Privada. Portanto, peço que recebam com uma calorosa salva de palmas Suzana Sonsin. Bom dia. O Rui leu esse currículo gigante, gente, mas eu sou simplinha, viu? Vocês vão perceber aí durante a palestra, é só um pouquinho da história. Mas eu queria começar esse momento aqui agradecendo muito o convite da Via de Acesso e queria também aproveitar e declarar o quão nobre eu acredito que seja uma causa como essa, né? A gente acabou de ver aqui do Sandeberg a questão toda do Brasil, mas eu acho que a gente não pode nunca desistir e aí saber que nós temos grupos, pessoas interessadas em querer fazer um Brasil diferente e que, com certeza, vocês todos que estão aqui também para ouvir as palestras, né, o trabalho todo do dia de hoje, também acreditam nesse Brasil. Então, eu quero agradecer o convite e também já externar essa questão desse momento aqui. Bom, o tema do nosso bate-papo aqui é falar um pouquinho sobre inteligência emocional, mas também, mais que isso, como é que cada um aqui consegue criar oportunidades, né? Como é que a gente consegue atravessar esse mundo que provavelmente você já tenha ouvido aí falar desse termo que eles chamam de mundo VUCA, que é mundo rápido, né? Volátil, e acontece tudo muito rápido. Como é que a gente consegue aproveitar as oportunidades? Então, vamos explorar um pouquinho esse momento. Eu queria, antes de entrar na apresentação, convidar vocês para fazer, ou melhor, dividir com vocês uma metáfora dessa bola de tênis. Na verdade, é uma reflexão. E aí eu queria que vocês imaginassem, né, que se a gente tivesse aqui com uma bola de tênis, e se eu soltasse essa bola, simplesmente soltasse, ela ia quicar até ela parar. Agora, se eu colocasse toda a minha energia, a minha vontade de estar aqui, de aprender com todas as oportunidades que vão ser dadas aqui no dia de hoje, se realmente eu jogasse essa bola no chão, essa bola ia demorar muito mais para quicar. Então, ela ia bater aqui, talvez, no teto, né? Eu até tinha pensado em pegar uma bola dos meus meninos lá, mas também aqui é carpete, talvez não ia dar certo. Mas eu acho que, se a gente imaginar, então, o objetivo dessa reflexão é que a gente coloque sempre energia em tudo o que a gente vai fazer. Mesmo que a gente ache, isso não é interessante, isso não é muito legal, mas depois, alguma coisa, a gente vai conseguir absorver, né? Então, essa questão vamos jogar hoje a nossa bola de tênis bem forte para a gente conseguir aproveitar o que vocês vão ter aqui hoje de todo mundo, né? Falando rapidamente da minha jornada, eu sempre gosto de contar um pouquinho sobre a minha origem. Sou filha de metalúrgico, meu pai metalúrgico lá da Ford, minha mãe dona de casa, né? Eles estão aí com seus 80 anos hoje. Falando um pouquinho de valores, eles continuam sendo muito, muito fortes na minha vida, né? Na nossa família. A gente tem os valores muito, muito fortes. Basicamente, humildade e respeito. São pessoas simples, mas que fazem toda a diferença na carreira, e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu acho que muito do que a gente está passando hoje é em função de que, às vezes, a gente deixou nossa história, nossos valores para trás. Formação, o Rui já comentou. Essa é minha família, então, meu marido e meus filhos, que também tem a ver com essa questão, né, de valores, de como é que é a minha preocupação. Eu adoro estar com jovens.
porque eu também tenho jovens lá em casa, então eu também quero estar sempre aprendendo e trocando com eles. E, na verdade, eu sempre penso que quem está aprendendo sou eu, que não são eles, não. Então, eu acho que faz sentido a gente ter essa reflexão, né? Contando um pouquinho da minha jornada na Scania. Eu era uma bebê, gente, na verdade, viu? Em 88, assim, acho que fizeram o muro, eu acabei ficando por lá, mas eu era uma bebê. Mas hoje eu vou contar um pouquinho da empresa que eu estou atuando. A Scania Consórcio, ela tem 35 anos, vai completar 36 o mês que vem. Só para vocês terem uma dimensão do que é esse negócio, a gente tem 26 mil cotas de caminhões, né, de veículos pesados no nosso portfólio, que somam, que acumulam mais de 7 bilhões de créditos em reais. É uma empresa que tem 90 funcionários, aproximadamente. Nós somos o primeiro no ranking do Banco Central em créditos vendidos, nesse segmento de veículos pesados. E também a gente lá tem um programa de relacionamento muito forte, que chama Família Scania, que já levou mais de 60 mil brasileiros viajar pelo mundo. Então, a gente tem um programa de relacionamento forte, eu vou fazer um link com isso lá para frente. Mas eu queria focar um pouquinho aqui, lá no meu início de carreira, que eu acho que é o que a maioria aqui está nesse momento, né? Obrigada, Rui. Eu estou com uma tosse alérgica, viu, gente? Vocês me desculpem se eu ficar aqui, que eu estou meio... Esse tempo não está me ajudando muito. Então, se eu voltar um pouquinho, eu fiquei pensando, né, como é que foi lá meu momento de estágio, né? E eu comecei a lembrar de coisas muito interessantes. Então, quando eu cheguei lá na Scania, primeiro que, eu não sei se aqui tem alguém do ABC, mas era o sonho de qualquer um que morava no ABC trabalhar numa montadora. Então, assim, era uma realização de um sonho conseguir um estágio numa montadora. Então, esse já era o primeiro sonho realizado. Quando eu cheguei lá, eu ficava imaginando, nossa, uma empresa grande, né? A gente passava só ali na Anchieta, via aquele monte de empresa grande. E aí, eu falei, que trabalho será que eu vou ter, né? Eu cheguei lá e tinha esses senhores aqui. Tinha o primeiro senhorzinho aqui, que é o Dedê, que é o senhor Durvalino Demarque. Depois tinha um outro senhor, que era o João da Praia, e um terceiro senhor, conhecido como Zé do Gancho, lá na empresa. O Dedê era aquela pessoa que não podia falar bom dia, que é aquela história de bom dia só se for para você, era aquele cara super mal-humorado. O João da Praia, o Dedê era o cara da controladoria. O João da Praia era da contabilidade, mas era aquele cara bom vivan, então ele tinha assim aquele astral, você falava com ele, na onda do mar lá, né? Tudo bem. E eu lá tentando entender o que... E o Zé do Gancho era o rapaz do RH, que era chamado de Zé do Gancho, porque quando tinha as demissões em massa, ele ia na fábrica e ganchava o povo para ir embora. Então, esse era o Zé do Gancho. E eu, com esse terninho aí, que acho que minha mãe tinha comprado naquele momento, né, a primeira roupa do trabalho, né, cheguei lá e ganhei a missão, né, de fazer um trabalho com esses três. Era um trabalho de benefício com o carro da frota, alguma coisa nesse sentido, e eu tinha que fazer um pedaço do trabalho para cada um. Gente, eu passei meses sofrendo, porque eu tentava fazer um pedaço com um, o outro não gostava, e eu só levava a bordoada. Falei, gente do céu, o que é isso? É assim que é montadora, é assim que é empresa grande, né? Tinha dia que eu ficava olhando no relógio, queria ir embora logo desse lugar, meu Deus do céu. Até que um belo dia, passou alguns meses, isso eu lembro, né, foi ficando pesado, até que um belo dia eu falei, olha, eu pensei, vou ter que fazer alguma coisa para conquistar esses três malucos aí que eu estou lidando, né? Aí eu peguei e fiz um desenho, assim, coloquei lá um fluxo para tentar entender o que era de cada um, tal, dei uma organizada no negócio, e não é que deu certo, e não é que os tiozinhos gostaram do negócio. E aí eles começaram a me dar mais atenção no que eu queria melhorar o processo, no que eu queria sugerir. Então, aí começou a fluir.
Acho que foi o primeiro contato meu com a palavra da moda agora, que é resiliência, né? Mas, naquele momento, eu acho que eu já entendi que quanto era importante, porque aí foi passando o tempo, eu também fui aprendendo com eles toda a experiência que eles tinham, o que agregava para mim, que não sabia também trabalhar. Aí também eu consegui entender que a conexão de gerações também faz todo sentido, que tem a ver com essa questão da inteligência emocional. Quando a gente é muito jovem, a gente não tem muito essa percepção, né? Então, assim, isso também começou a plantar uma sementinha aqui na minha cabeça. Mas, gente, o mundo mudou, está mudando, vai continuar mudando, não tem mais Dedê. Eu não sei se já tem gente aqui que está trabalhando. Não tem mais Dedê, não tem Zé do Gancho, não tem mais ninguém nas empresas aí. Está todo mundo moderno agora, né? Só que não, né? Tem muito Dedê ainda, tem muitas pessoas com experiência que a gente vai ter que aprender a lidar para poder dar a volta, assim, evoluir na carreira. Então, isso é um negócio que às vezes a gente entra num lugar e vê, né, e fala, nossa, mas, na verdade, tem muita experiência lá. Bom, só um resuminho aqui da transformação digital, não tem muita novidade, né, mas, assim, nenhuma empresa, nenhuma organização vai fugir da era digital. Vocês já devem ter visto várias vezes Kodak, Blockbuster, né? Todas essas. 2015 aqui, né? Nós estamos no setor financeiro, educação. Nós lá na Scania também, né? Muita coisa nova acontecendo. Mas as previsões dizem que 2025 é o máximo que todas as empresas, todos os modelos de negócio atual já vão ter passado pela primeira disruptura. Então, está aí, né? Pessoal, empresa unicórnio. Eu não sei se todo mundo tem essa informação, mas empresas unicórnio são as empresas que atingem $1 bilhão antes de ir para a Bolsa. São as startups. Exemplos? Uber, Spotify, Airbnb, todas essas aí que estão na mídia são empresas unicórnios. Repara um pouquinho na evolução desse gráfico aqui, né? Ele começa, acho que ali é 2010, no começo dele ali, e depois olha quantas empresas foram acontecendo, foram chegando com esse modelo de empresas unicórnio, né? Nas fintechs, esse primeiro gráfico ele é de 2015. Dá uma olhadinha nesse mesmo gráfico em novembro do ano passado. Então, assim, é muita gente trabalhando, tem muita oportunidade nos novos mercados. E por que, na minha interpretação, por que esses mercados estão indo tão bem? Porque eles trabalham com nichos. Eles veem uma oportunidade aqui, vai lá e trabalha. Eles veem uma oportunidade lá, monta uma startup aqui, monta outra lá. Eu preciso de uma maquininha que vai não sei o quê para pagamento, está aqui. E aí eu fico lá na Scania, o consórcio, um dia vocês tiverem a oportunidade de ir lá, ele fica do lado, em frente à fábrica, né? E aí, da minha janela eu vejo aquela fábrica, aquele Transformers gigante ali, eu falo, gente, a velocidade vai comer esse gigante aí, se eles não... E aí, inclusive, essas empresas, inclusive a Scania, também começa a trabalhar, né, com as aceleradoras, com todos esses caminhos diferentes de modelo de negócio. Então, o mundo mudando aí. Singularity. Alguém aqui já ouviu falar dessa universidade? Singularity é uma universidade no Vale do Silício, onde é a escola de inovação, é o boom do momento lá. Até saiu esses dias uma pesquisa, que eles são os primeiros nesse ranking e tudo mais. Eles fizeram, ano passado, um summit, né, uma reunião, com 1.700 pessoas. Sabe quantos brasileiros tinham lá? 60% do público era brasileiro. Então, gente, os brasileiros estão antenados, sim, com o que está acontecendo no mundo. É bom para nós isso. E aí, eu trouxe aqui algumas reflexões do que eles discutiram, de que conclusões eles chegaram lá com esse público. Que em 2030, com $1.000, R$4.000, mais ou menos, né?
o poder computacional do cérebro humano vai poder ser comprado com $1.000. Mas que em 2050, os mesmos $1.000 vão comprar o poder computacional de todos os seres humanos. 20 anos. Eles também chegaram a uma outra conclusão, que em 2010, e até o Sanderberg mostrou ali, né, conexão internet, está entre as maiores empresas aqui do Brasil. Em 2010, a gente tinha 1,8 bilhões de pessoas conectadas no mundo. Em 2017, 3 bi. Em 2025, o mundo inteiro. Então, se a gente está falando de mercado, do futuro, muita gente vai estar conectada com esse negócio aqui. Quando a gente conecta, mais gente, o que vai acontecer? Mais oportunidades, mais gênios. Imagina no passado, se a gente tivesse tanta comunicação, quantos gênios a gente já teria achado nesse mundo? Vai saber quantos gênios tem aqui sentado. Então, assim, as conexões mais rápidas, elas vão trazer essas vantagens para a gente. A gente cansa de ver aí, né, nas revistas, que a gente consegue prever alguns empregos que vão sumir, né? O Watson vai acabar com os advogados. Esses dias saiu uma lista dos prováveis, né? Recepcionista, uma série de coisas. Mas o que a gente não consegue ainda é saber os empregos que vão surgir na era digital. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, sempre olhando o que está acontecendo, porque está muito rápido. Quer ver como que a gente não sabe? Alguém conhece esse Boston Dynamics aqui? Os caras fazem robozinhos. Dá uma olhada nesse robozinho aqui, ó. Vamos ver quem vai perder o emprego. Gente, a gente não imagina que o nosso cachorrinho, que está lá em casa, vai perder o emprego dele. Porque eu quero um cachorro que põe a louça na lava-louça para mim, que não faz sujeira, né? Que eu posso desligar ele enquanto eu estiver viajando, não preciso achar hotelzinho, nada. Só que ele não está muito, ele acha que é bolinha a latinha do rapaz aí, ó, ele até estoura a latinha. Então, ele não está 100% pronto ainda. Mas eu duvido que o cachorrinho que está tranquilo lá em casa está preocupado se ele vai perder o emprego ou não. Eu duvido. Então, a gente não está conseguindo prever, mas o negócio está mais para frente. Quer ver mais um? Não sei se vocês já viram esse. Esse aí é lá em Las Vegas, num shopping, dentro de um shopping, tem esse, acho que tem som esse vídeo, gente. Você está andando lá no shopping comprando suas roupas, de repente você está a fim de tomar uma caipirinha, um negócio, você vai lá no iPad, escolhe o drink que você quer, o robozinho vai lá e prepara. Pessoal, vocês acham que o bartender de hoje está preocupado se ele vai perder o emprego? Você acha que ele imagina que tem robozinho já para a função dele? Então, assim, ó, ninguém está livre. Ninguém está livre. Nem quem já está no mercado, nem quem vai chegar. As coisas vão ser muito diferentes. O que as pesquisas dizem é que nas próximas 2 décadas vai ser diferente de tudo que a gente já viu até agora. Mas, gente, não é pânico, né? Nós não precisamos se enforcar em nada, está tudo certo, a gente vai sobreviver. A maioria, acho que quase todo mundo aqui, teve origem lá na enxada, hoje nós estamos todos com celulares na mão, né? A gente já superou isso, então, assim, nós vamos continuar superando, não vamos desistir, não. Ainda mais vocês que são jovens, que vocês têm uma vantagem muito importante sobre nós que já estamos no mercado de trabalho. Vocês já nasceram na era digital. Nós temos que desaprender e aprender de novo. Minha mãe está lá com 80 anos, cada um que chega lá dos netos dela, ela chama para ensinar ela a mexer no e-mail, na internet lá. Os meninos tiram até sarro. Hoje não, hoje é você, hoje é você. Porque ela quer entrar na era digital de qualquer jeito. Vocês já nasceram na era digital, vocês já têm esse benefício. A gente estava comentando agora cedo
que vocês até desenvolveram um idioma novo, que não é o português, porque eu não consigo, às vezes, entender o que está escrito lá no WhatsApp do meu filho, vocês já fizeram uma outra língua aí. Então, assim, isso é um ponto positivo. Agora, vai dar para ficar deitadinho nesse sofá aí, gente? Não vai dar, né? Não vai dar para ter zona de conforto, não. Nós vamos ter que viver cada vez mais numa zona, né, que eles falam, que é a zona de tensão criativa. Não é nem a zona do estresse, mas também não é a zona de conforto do deixa que eu deixo e vamos ver o que dá. Não vai dar tempo. Vocês são os caras aí, né? Os milênios, tal. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu faço esse projeto de mentoria lá na Scania, e um determinado momento tinha um trainee que estava lá com a gente fazendo, e o rapaz chegava para mim, ele falava assim, ele era, acho que coreano, ele era de uma família, de uma origem assim bem, tinha boas condições. E ele chegou um dia na minha sala e falou assim, ó, eu sou da geração Y e ninguém está me dando atenção. O que eu devo fazer? Eu falei, você tem que tirar essa camiseta de geração Y, porque não vai adiantar nada. Você tem que ir sentar lá do lado da pessoa, aprender, com humildade. Porque geração, gente, essa história de millennium aí, de geração Y, Z. Outro dia eu tentei entender que geração que eu sou, fiquei confusa, porque uma hora é baby boomer, outra hora é não sei o quê, eu já não sei mais. Mas essas coisas de geração é só para eles marcarem período, é só para fazer as conexões da história, mas não vai cair nada na nossa mão de bandeja, assim, né? Senão era fácil a gente comprar uma camiseta do milênio e, ó, sou eu aqui, ó, cheguei. E aí tudo se resolvia. Então, a gente precisa ter um pouquinho dessa questão, quando eu falo principalmente da inteligência emocional, que é a contrapartida. Vocês têm vocês nasceram na era digital, vocês estão muito prontos no digital, mas vocês têm que aprender a inteligência emocional de quem já está há mais tempo aí na estrada. E nós temos que aprender a questão digital com vocês. Então, vai ter que ser uma troca. Quantas decisões nós vamos tomar hoje, gente? Eu estou falando de todas as decisões, de acordar, de vir para cá, de comer, de não estudar, de concorrer a uma vaga ou não. Está tudo na nossa mão. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente fica, né, assim, eu não tenho oportunidade, mas a gente cria oportunidade. A gente faz conexões, né? Então, assim, para a gente prestar atenção, que as decisões quem toma somos nós. Mas, gente, ó, tem uma coisa que é muito importante. A inovação, ela traz novos produtos, ela vai trazer valor agregado nos trabalhos, nos serviços, uma série de coisas físicas. Mas só vai acontecer se a gente tiver pessoas preparadas. Quer coisa melhor do que um momento como esse, cheio de oportunidade? Empresa unicórnio saindo pelo ladrão, fintech. Vocês são os caras digitais. Vocês têm muita oportunidade na mão. Então, assim, ó, não é por isso que eu falo, não vamos se desesperar. Tem muita coisa boa e é o melhor momento agora, porque vocês estão pegando a virada, né? Vocês estão trocando de era, vocês já nasceram no boom aí. Aqui está pequeno, mas é só para mostrar que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Essa linha que está descendo aí são as atividades rotineiras. É isso que as máquinas estão vindo para substituir os seres humanos, gente. É isso. Agora, as social skills que eles falam ali, ou as soft skills, como o mercado gosta de falar, somos nós. E olha como ela está aumentando. Eu falo isso porque, como liderança, como gestora, a gente precisa refletir muito sobre isso o tempo todo. Como é que a gente está dando oportunidade, como é que a gente está falando disso na empresa, como é que a gente está tratando as pessoas, porque as habilidades, né, as habilidades sociais, ali tem alguns exemplos, a coordenação, a negociação, a persuasão,
Tudo isso que são habilidades do ser humano é que vão fazer a diferença. Então, assim, ó, nós estamos com a bola com a gente aqui. E quais são, eles chamam de novas habilidades da economia. Mas, se a gente olhar bem, tem um monte de coisa aí que já era habilidade de sempre, né? Mas vamos lá. Garra, empatia, coragem, criatividade, adaptabilidade, resiliência, colaboração, fome de aprender. Gente, vocês acham que... Eu estudei em escola estadual, tá? Meu primário... eu nunca tive escola particular, na minha infância eu não tive isso, não. Nem por isso deixei de tentar buscar meus sonhos de conseguir estudar. Eu tinha um sonho de estudar numa universidade fora do Brasil. E, na verdade, uma coisa vai puxando a outra. Quando você vai buscando... Hoje, gente, eu não sei se vocês sabem, mas Stanford tem um monte de curso online gratuito. Vários. Então, assim, está na mão. A tecnologia veio para ajudar muito a gente nesse sentido. Então, assim, aproveitem. Aproveitem. Eu não sei como é que está o inglês aí, mas, gente, tem que ralar no inglês. Eu também não tinha inglês quando eu era pequena. Ou quando eu era grande também. Tinha um inglês macarrônico lá que, malemar, eu me virava. Um dia, estou tentando falar com um sueco. Fui soletrar uma palavra, mandei um Z de zebra. Z de zebra, gente. De onde eu tirei isso? Zebra não é zebra em inglês. Eu nem sei como que é até hoje, mas passei uma vergonha louca, mas tudo bem. Mas, assim, tem que se arriscar. Estive lá no Vale do Silício agora, em maio, com o cara que criou a IDEO, que é uma escola, eu vou depois contar um pouco mais em detalhe, mas o cara tem 62 anos, ele continua estudando 4 idiomas. Está estudando japonês e chinês, porque ele já tem uma empresa no Japão, e ele está estudando. E ele falava assim, porque eu estava com um grupo de brasileiros sucessores do transporte lá, ele falava assim, gente, língua é um negócio, não tem jeito, tem que se jogar. Você pode estudar 200 anos. Se você não começar a falar, não vai sair. Então, assim, até ele, né? Falei, se ele está estudando, eu preciso estudar muito mais ainda. Bom, vamos falar um pouquinho de empatia, né? Eu gosto muito dessa frase aí. Diversas relações, né? A gente tem relação com todo mundo, aí tem alguns exemplos, família, clientes, acionista, tem todo mundo aí. Uma mesma conduta. Sou uma pessoa única e, por isso, preciso ter uma mesma linha de conduta. É assim que construo confiança, respeito e credibilidade com todos à minha volta. Gente, o Brasil precisa disso hoje? Eu acho que boa parte do que a gente está passando hoje é em função da falta de uma coisinha bem simples, que é confiança, que não requer tecnologia, não precisa ir para a NASA, não precisa para lugar nenhum. É valores, né? E aí, eu selecionei aqui 2 grupos, né, com quem eu tenho relações aí, que são os meus colegas de trabalho, que é uma coisa bem importante também para a gente pensar, que hierarquia é um negócio que é orgânico, né? Então, assim, hoje eu sou a Suzana da Scania, amanhã sou a Suzana Sonsim. Então, eu prefiro ser a Suzana Sonsim do que ser a Suzana da Scania. Sou da Scania, claro, tenho lá meu contrato de trabalho, mas o que eu quero dizer com isso é que você não deve se prender nas estruturas, você deve se prender em você, investir no seu conhecimento, na sua oportunidade, no que você tem de oportunidade para você poder evoluir. Então, eu vou dar um exemplo aqui, no trabalho. Eu falei para vocês que eu tenho um grupo lá de mais ou menos 90 pessoas, 95, varia, dependendo do momento. O ano passado, a gente lançou esse projeto que chama Cota, que os próprios colaboradores que definiram esse nome, Cota 360 graus. E o Cota significa compromisso, orgulho, treinamento e ação. Qual era o objetivo desse projeto? Que todo mundo na empresa poderia contribuir. Todo mundo poderia contribuir. E aí o meu
conselho e perguntava, mas vai ter investimento? Não, não vai ter investimento, não vai custar caro. Nós vamos dar voz para as pessoas que estão trabalhando com a gente no nosso grupo. Ok. O que a gente fez? A gente abriu vários assuntos importantes para a empresa, tinha vendas, clientes, uma série de coisas que eram importantes, e cada um de uma área. Por isso que ele é multidisciplinar, conhecimentos diferentes. Também era um projeto que era um plug and play, que a gente chama, que são modelos de trabalho. Então, um dia eu estou trabalhando com o A, que é de vendas, amanhã eu estou trabalhando com o C, que é do contas a pagar. Então, assim, é uma coisa, não é mais aqueles silos de que, contabilidade só trabalha com contabilidade, o outro só trabalha com o outro. Então, assim, gerar essa energia. E todo mundo ali, gente, vocês acreditam que tinham pessoas que nunca tinham tido oportunidade de falar em público? As pessoas puderam treinar isso. As pessoas puderam, eram várias etapas, essas cores aí do lado eram as etapas. A cada fechamento de etapa, a gente tinha um convidado, tinha uma ação especial. A gente tinha, o César Souza está aqui, numa delas a gente usou o livro dele, que é Clientividade. A gente fez vários trabalhos com esse objetivo. Tinha um momento que eles tinham que demonstrar a cada fase como é que era a evolução do grupo. Então, eles puderam fazer um vídeo, um cineminha de 5 minutos. Eram 10 grupos, fizeram lá o cineminha, a gente fez uma tarde com pipoca lá e todo mundo mostrou. É claro que, gente, o objetivo era levantar novas melhorias, novas ideias no processo, mas de uma forma mais leve, onde todo mundo pôde contribuir, todo mundo usou novas ferramentas, eles trocavam ferramentas, Canvas, todas essas ferramentas que você pode usar aí do dia a dia, o Design Thinking, tudo isso que a gente tem, então eles foram aprendendo coisas novas. Foi uma maneira que a empresa encontrou de fazer essa conexão, essa integração. E que qualquer um pode fazer, né? E isso geraram mais de 120 ideias novas, mais de 50% já foram implementadas, geraram ganhos de eficiência para a empresa, geraram economia, uma série de coisas. E, para coroar, a gente ainda recebeu o prêmio de melhor case do ano das administradoras de consórcio, que é esse prêmio da ABAC, aí, é o prêmio Compartilhar, que foi para os colaboradores, claro. Então, é uma forma de você envolver as pessoas que trabalham com você para que todos cresçam, né? Então, assim, a gente precisa buscar empresas, negócios que a gente faça parte. Essa é a grande virada do contemporâneo para agora. Então, a gente precisa se sentir parte, porque aí as coisas vão funcionar. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês, falando aqui de clientes, eu recebi uma pesquisa, alguns anos atrás, dizendo que a minha população, os meus clientes, estavam envelhecendo. E que quem estava comprando cotas de consórcio já tinha mais que 50 anos. A maioria deles, sei lá, era 5% abaixo de 50, o resto era tudo acima de 50. Nós atuamos no mercado de transportador, basicamente empresas familiares, né? A gente sabe que no Brasil 85% das empresas são familiares, então são negócios bem importantes para a sustentabilidade do nosso país. E aí a gente ficou pensando lá, mas o que nós vamos fazer? Porque as pessoas estão comprando, mas daqui a pouco eu não vendo mais para o pai, eu tenho que vender para o filho não quer nem saber do consórcio, não acha que é um negócio interessante. E aí a gente ficou pensando. Quando eu comentei com vocês daquele programa Família Scania, quando a gente começou, o brasileiro ele não sabia viajar para fora. Quando eu falo para vocês que nós já levamos 65 mil pessoas, mais de 20 mil foi para a Disney. Porque a gente levava todo assim, olha, não precisava falar inglês, a gente dava todas as, olha, lá a energia é tanto, o sol vai estar de tal jeito, tal. Então a gente dava toda essa acolhida e as pessoas foram indo. Quando eu chegava aqui para esse pessoal mais jovem, para os filhos dos donos, os caras falavam, Disney? Eu já fui. Você aonde? Eu já fui. Então, a gente ficou pensando como é que a gente fazia para criar um negócio novo, para garantir a sustentabilidade da nossa empresa e da deles. Porque, se eles morrerem, não tem quem compra o nosso produto, né? Se, na hora da virada da sucessão, o filho não quiser mais trabalhar com transporte e for de alguns exemplos que a gente só vê na França, que destrói o patrimônio da família bem rápido, porque não está preparado, a gente vai ter problema também. Então, a gente criou um projeto que chama Next Gen, né, que é a nova geração.
onde a gente levou, agora a gente está com 60, 70 jovens, né, 70 sucessores, para conhecer o mundo na questão do transporte. Então, a gente foi, no ano passado, 2 vezes para a Suécia e para a Holanda, e esse ano a gente foi para o Vale do Silício. É uma forma que a gente se encontrou de adaptar o nosso negócio ao mundo novo. Tinha um dos clientes que falava assim para mim, um dos filhos falava assim para mim: Suzana, eu abro a porta, eu abro a janela da empresa do meu pai, vejo aqueles não sei quantos caminhões lá, me dá um desespero. Eu não quero trabalhar com isso. Eu quero ser, como que chama? Googler? Eu não sei, o cara do Google ele queria ser. Ele falou: eu olho aquilo, meu pai quer que eu trabalhe, eu vejo aquele monte de nota promissória, ele trabalhando com aquilo, eu não quero. E aí o objetivo desse projeto era levar para ver como é que o mundo trabalha com transporte. Com certeza não é, mas e a gente viu, cansou de ver, não é com nota promissória. Não é daquela forma. Mas tem que ser feita uma transição. Então, esse é o objetivo desse projeto NextGen, que foi bem interessante. Falando de colaboração, gente. Lá nas novas habilidades tem colaboração. De novo, é escolha da gente, né? Tem esse Radical Collaboration aqui, que é um livro que traz esses 2 conceitos do Green Zone e do Red Zone. Eu sempre brinco, eu gostaria de sair todo dia do trabalho, essa galinha branquinha, fofinha e bem bonitinha, assim, dá vontade de apertar, né? Mas, às vezes, a gente sai meio galo de briga, né? Às vezes, a gente entra já como galo de briga, né? Já chega de manhã meio torto, já, ó, hoje nem fala, né? Então, assim, de novo, são nossas escolhas. Claro que ninguém aqui vai ser, né, assim, falar, nunca, você sempre a galinha branquinha. Não vai dar. Nós vamos ter que ir para o outro lado de vez em quando. Mas também ser sempre está sempre no red zone, gente. Então, a gente precisa estar atento, ou pelo menos, né, assim, o quanto do meu tempo eu estou no red zone, o quanto do meu tempo eu estou me estressando muito mais do que eu deveria. Isso tem a ver com colaboração, porque se você vai já entrar com um galho de briga, você não colabora nada, a ideia do outro nunca é boa, e assim vai, né? Então, isso é uma coisa que é importante. Vou dividir com vocês rapidinho alguns mindsets lá do Vale do Silício, que eu achei bem interessante. Essa aí é a The School, que é a escola de inovação de Stanford. De novo, né? Quando eu fui lá a primeira vez, não paga nada para ir nessa escola, tá, gente? Você entra lá, os caras têm uma visita, explica o modelo, tal. Então, assim, nós precisamos quebrar um pouco esses paradigmas que, porque não tem, porque não dá. Vai tentando que dá. Vai tentando que vai chegar. Bom, esse aqui é o modelo de Design Thinking, também super na moda aqui. Todo mundo já deve ter dado uma olhadinha. O que é esse negócio de Design Thinking? Mas o que é na prática? É trabalhar com a empatia, é combinar a empatia com a necessidade que precisa ser feita para ser resolvida ali, do problema, né? Aqui estão os exemplos. Então, o Tom Kelly, que é o responsável lá para a IDEO, eles receberam um desafio de criar uma cadeira melhor para os alunos. O que é uma cadeira melhor? Repara que ela tem esse negócio redondo embaixo aí, que é para os alunos colocarem as coisas. Que a maioria das vezes a gente põe no chão, né, as mochilas, tudo, a gente vai pondo ali onde dá. Um outro detalhe também que eles receberam a demanda, eles queriam que fosse fácil de fazer grupos. Uma hora queria fazer círculo, outra hora queria fazer auditório. Então, assim, essas cadeiras aí têm roda. Elas são confortáveis. Agora, gente, eu pergunto para vocês, é alguma ciência de foguete fazer um negócio desse? Não é só olhar a necessidade humana que está aqui na nossa cara o tempo todo e parar um pouquinho e pensar o que eu posso fazer diferente nessa situação? Não precisou buscar nada de Marte, nada. Os caras só desenharam esse negócio diferente. E foi atendida lá a demanda. Uma outra historinha aqui. Essa aqui é lá da Day School, lá, que é a Escola de Inovação de Stanford. Está vendo ali embaixo que tem uma máquina que é de... Eu sempre me enrosco com isso. Ressonância, gente, aquela que você entra, é ressonância magnética, né? Eles tinham problemas
as crianças que precisavam fazer esse tipo de exame, elas tinham paura de entrar naquele... Eu nunca entrei, mas me dizem que não é bom entrar lá, não, porque é um monte de tec. Então, eu nunca entrei, mas disseram que não é a melhor sensação. Você imagina a criança, quem tem filhos e precisa fazer esse exame. O que eles inventaram? Eles criaram todo um cenário para essa máquina. Virou aí, ó, a Ilha do Pirata. E eles contam, cada criança que precisa fazer esse exame conta uma história, e aí a batalha do pirata vai estar dentro da máquina e dá uma ferramenta, e toma esse remedinho aqui, que é o que vai fazer a diferença na batalha, sei lá eu. Gente, eles resolveram o problema, inverteu o negócio, as crianças queriam ir sempre lá na Ilha do Pirata. Precisou de ciência de foguete? Não. Essa coisa de contar história do lúdico com criança funciona até com a gente. A gente adora essa história dos post-its. Eu adoro post-it, tudo coloridinho, né? O lúdico deixa a gente mais criativo. Então, assim, ó, os caras lá no Vale do Silício, que a gente fica aqui desse lado olhando, os caras estão fazendo a coisa simples. Estão focados nas necessidades do ser humano. E o que eu achei mais legal lá é que eles não querem levar todo mundo para lá, eles querem distribuir isso pelo mundo. Por isso, eles estão usando tanta tecnologia para distribuir cursos online, gratuitos. Eles querem que as pessoas façam essas melhorias onde elas estão. Não adianta fazer só lá. Esse eu fiquei fascinada. Essa escola Day School, eles têm que... O TCC deles é fazer um produto, né, um projeto que custe, no máximo, $20, mas que tenha um impacto gigante na sociedade. Olha esse exemplo aqui, que legal, gente. Lá no Nepal, que esse caso aí é do Nepal, eles tinham uma mortalidade de crianças enorme, por todos os motivos que a gente já sabe, né? Precário, uma série de coisas, os nenês prematuros e tudo mais. Então, eles criaram esse... Parece um edredomzinho, né? Você coloca o nenê dentro, acho que tem mais uma foto aqui. Com esse dispositivo atrás, para aquecer as crianças. Eles salvaram, gente, acho que mais de 20 mil vidas, se eu não me engano. Ó, cada ano eles têm 20 milhões de crianças prematuras lá. Então, eles salvaram muitas crianças só com esse negocinho. A gente sabe que tem toda uma questão política, tem todo, né, G7, G10, G tudo do mundo aí. Mas tem a gente com boa vontade também. Então, eu estava lendo outro dia, né, eles colocaram no primeiro momento nesses dispositivos aí para aquecer a criança margarina. Depois eles colocaram cera. Agora parece que eles estão usando com parafina para manter a criança aquecida. De novo, coisa simples, e salvou um monte de gente. Esse é para o Brasil. Eu tirei essa foto que eu achei bem legal. As crianças que têm o famoso pé torto precisam, né, normalmente elas fazem uma cirurgia. Claro, eu entendo que não é aquele pé torto simples. Na minha época, eu via as crianças com aquelas botas e chutava a gente, doía pra caramba. Mas deve ser alguma coisa mais complicada, um pouquinho, que fazia cirurgia. O que eles desenvolveram, gente? É uma régua, não sei se dá para ver ali no pé do nenezinho, ó. É uma régua que prende com esse sapatinho aí, que também foi feito, ali é um protótipo, claro, mas que ajusta, e essa criança não vai ter que fazer cirurgia. $20. Gente, é isso que eles estão fazendo lá. Além da cultura, né, tem gente do mundo todo lá, mas o que mais me impressionou foi o mindset das pessoas. Como as pessoas estão com cabeça aberta, como elas querem ajudar umas às outras. Claro que tem gente ruim, vai ter sempre, sempre teve. Mas, quanto mais gente boa a gente conseguir colocar no barco, mais a coisa vai ficando boa. E aí, o que eles estavam fazendo, né? O que eles fazem com essas coisas, que eu acho que faz todo sentido? É inovação com propósito.
preocupada com a humanidade. Muita coisa de energia solar lá, fui na Tesla, fui na Google, fui num monte de lugar lá, mas todas as inovações têm um propósito em relação à humanidade. É algo bem interessante. Gente, está mudando muito de escassez. O que é o mindset de escassez? Guarda, provavelmente vocês já encontraram pessoas assim na vida de vocês. Guarda tudo para si, só quer tirar vantagem. É aquele cara que você vai conversar, o cara nem responde, porque fala, quer tirar uma vantagem de mim. Esse é o cara da escassez. É igual aquele negócio de dinheiro. Não tem um ditado que fala assim, quando você é muito mão de vaca, assim, parece que o dinheiro não vem para você. Quando você é mais tranquilo, parece que as coisas fluem, né? É a mesma coisa aqui quando a gente está falando de conhecimento. Se você é fechado no negócio, assim, só eu sei, só eu sugo, só eu... Não vai para frente. O que está vindo aí é essa questão da abundância. Troca. Você aprendeu um negócio, manda para o outro, dá um share, faz qualquer coisa aí, mas passa para frente, para alguém vai servir. A maneira que eu encontrei de fazer essa distribuição do que eu ando vendo, do que eu ando estudando, eu criei essa listinha de transmissão aí, que é um simples, onde eu coloco, pessoal, propósito, eu coloco algumas coisas. E aí, o que acontece? Semanalmente, quinzenalmente, eu coloco alguma coisa lá, pessoal, vim aqui e tal, tem esse assunto. É a forma que hoje eu tenho lá, acho que 250 pessoas que estão lá nessa lista de transmissão no WhatsApp, não tem nada de... Também não tem ciência de foguete também. E a pessoa pega esse número que está ali, manda um oi para mim e eu começo a mandar lá na minha lista de transmissão. Tem isso, tem aquilo, tem esse livro que é interessante. Coisas... Pode ser que não sirvam para as pessoas, mas pode ser que para alguém sirva. É a forma que eu consegui achar para tentar passar, para exercitar essa coisa da abundância. Que não é fácil, viu, gente? Às vezes a gente acha, mas para que eu vou falar disso? Não vai servir para ninguém. Vai servir para alguém, sim. Passa que vai servir. Se alguém depois quiser, é só mandar um oi lá que eu incluo. Equilíbrio, gente. A gente precisa pensar em tudo, né? Vocês estão aí início de carreira, claro, muito focado tentando achar o seu espaço na carreira, mas nós somos um conjunto. E olha que triste essa notícia aqui, que eu vi esses dias no Facebook. Se a gente não cuidar da nossa saúde, gente, nós vamos cada vez mais ter essa doença aí. Então, a gente tem que, sim, buscar equilíbrio. Não dá para ir não sei aonde, corre, anda. Vai cuidando de tudo um pouquinho, porque, senão, o extremo vai dar problema. Inovação é sobre comportamento, hein, gente? A tecnologia é o como, e nós somos a razão dessas coisas existirem. É muito mais fácil. Vocês imaginam antes que a pessoa criava um produto e tentava vender, né? Tentava lá vender Barça, né? Que é coisa velha, da minha época, vocês são mais jovens, mas tentava vender, goela abaixo, compra. Às vezes você nem precisava, mas você ajudar alguém, eu sei lá, comprava. Agora, aqui, nos tempos de hoje, a gente já não compra muita coisa que não faz sentido para nós, não, que não tem propósito para a gente, não. Então, a gente não pode esquecer que, apesar da gente querer estar, né, no top da linha, o celular, o iPhone XPTO, não sei das quantas lá, nós não estamos nem usando metade. Eu não estou usando, talvez vocês estão, porque vocês são os caras aí da tecnologia, mas essa coisa de inovação tem limite em relação à necessidade que eu tenho. Então, a gente precisa também dosar isso bastante. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender, reaprender. Isso é para a turminha que já está virando Cabo da Boa Esperança, como eu. Então, é a turma que já está mais para cá, não são vocês, mas sempre há espaço para aprender. Sempre há espaço para aprender. Isso a gente não pode esquecer nunca. Não sei se vocês conhecem essa pessoa, o Steven Dubner, ele é o treinador dos Paralímpicos aqui do Brasil. Se tiver oportunidade, também pesquisem sobre esse cara.
ele fala que a maior distância é entre a nossa cabeça e o coração. Toda vez que a gente distanciar uma coisa da outra, de novo equilíbrio, alguma coisa não vai bem. Bom, aí para concluir, com toda essa, durante esse caminho aí que eu tenho percorrido, o que eu aprendi, né? Que os valores são muito importantes, fazem todo sentido. Cada vez que você vai galgando um degrau na sua carreira profissional, as decisões vão ficando mais difíceis, seus valores vão sendo postos mais à prova. Então, você precisa, sim, estar bem firme no que você acredita, no que você é, porque o mundo não é bonzinho, não. Então, a gente precisa ter isso bem claro. Eu sempre gosto de buscar, né, de ter mentores inspiradores. E mentores, gente, não precisa ser uma pessoa, pode ser um livro, pode ser um cara que eu sigo no Instagram, não importa. Tem que ter, busquem alguém para vocês, esse cara me inspira. Esse cara faz um negócio diferente que me chama atenção. Mantenham alguns mentores na linha de vocês, ali, de fácil acesso. Essas pessoas vão alimentando o pensamento de vocês. Construir um legado, né? Então, assim, eu acho que trocar com as pessoas, inspirar uma nova geração. Tenho muitos jovens também trabalhando lá comigo e quero poder contribuir com eles. E, para encerrar, eu acho que eu tenho um vídeo aqui, é esse. Queria mostrar o vídeo que a gente usou lá no consórcio para esse ano. Diz a lenda que dentro de cada um dos homens estão guardadas todas as oportunidades. É tempo de desafiar o impossível, antecipando o futuro. Já parou para pensar que o mundo à nossa volta está passando por transformações gigantescas que irão determinar o amanhã? O conhecimento deixou de ser uma propriedade de poucos. Está espalhado pela internet, disponível. A palavra de ordem é adaptação. É transformar os maiores problemas do mundo nas maiores oportunidades de negócio. Retroceda 66 milhões de anos. Os dinossauros imperavam por 135 milhões de anos, até que um gigantesco asteroide se chocou com a Terra. Eles não se adaptaram às mudanças e foram extintos definitivamente. Os pequenos mamíferos, ágeis e resilientes, adaptaram-se ao novo ambiente e não olharam para trás. Hoje, os pequenos mamíferos tornaram-se os reis do mundo. Mas a história tem um jeito curioso de se repetir. Um novo e enorme asteroide atinge o nosso mundo. E novamente o caminho se abre para os ágeis, resilientes e criativos. Esse asteroide que nos impacta de forma tão imensa é a tecnologia exponencial. Ou seja, qualquer tecnologia que acelera em uma curva de crescimento exponencial, que dobra de poder de maneira regular e constante. Imagine só, 30 passos comuns são 30 metros percorridos, mas 30 passos exponenciais significam mais de 1 bilhão de metros. É disso que estamos falando hoje, deste ir além, muito além. Sabemos que insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Vamos então olhar com novos olhos. Abrir a mente para pensar além do óbvio e partir. O impossível não é um fato, é uma opinião. Então adeus pensamento linear. Bem-vindo pensamento exponencial. A audácia será a nossa armadura para abrir novos caminhos exponenciais. Audacioso é aquele que antecipa, organiza, prepara e aí vai. A estrada à nossa frente é a da sustentabilidade. Então avante, erga a nossa bandeira e vamos dar corpo ao futuro. Em sua bagagem, coloque alguns conceitos. Se algo pode dar errado,
conserte. Quando tiver duas opções, escolha ambas. Vários projetos levam a vários sucessos. Quando não tiver nenhum desafio à frente, crie um. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Sem o alvo, você vai errar todas as vezes. Se você não consegue medir, não consegue melhorar. E lembre-se, hoje, mais do que nunca, o recurso mais precioso do mundo é a mente humana, persistente, criativa e entusiasmada. É com esse espírito que o Consórcio Scania inicia o ano de 2018. Queremos criar oportunidades exponenciais para todos com os quais nos relacionamos. Concessionários, gerentes de vendas, vendedores, assistentes e o mais importante, clientes. Temos que sonhar grande, agir rápido, ser ousados e expandir nossos horizontes. Começar pelo alto e depois subir. Seja bem-vindo a uma era de oportunidades exponenciais. Pessoal, desconsidera o merchan, mas o conteúdo do vídeo era bem importante, por isso que eu queria trazer. E só para finalizar, quem tem um porquê, um propósito, enfrenta qualquer como. É isso? É isso. Muito obrigada. Gente, por favor, ainda vamos fazer aqui um bate-bola. Perguntas para a Suzana, aproveitando aqui a presença dela, a participação dela. Nós temos o nosso pessoal que está aí com os microfones. Quem quiser efetuar alguma pergunta a ela, diga o nome, de onde é, e seja bem breve na formulação da pergunta, por favor. Eu sou o Júlio, sou da DSM. Nós, aprendizes e estagiários, nós sofremos muitas pressões da sociedade e tal. E você, como estagiária, qual seria a mensagem? Se a estagiária encontrasse você agora, o que a estagiária diria para você? Qual seria a mensagem de, sei lá, não desista, de continue em frente? O que a estagiária diria para você agora? Eu acho que a estagiária diria para mim assim, me escuta. Escuta o que eu tenho para contribuir, que eu tenho algumas coisas para contribuir. Nesse projeto Cota que eu mencionei com vocês, a gente não tinha considerado, no primeiro momento, os jovens aprendizes que a gente tem lá. E aí, por fim, eles entraram nos grupos, né? Tinha um grupo específico que era a digitalização de documentação, e eles entraram nesse grupo e começaram a fazer parte. Eu tenho que dizer para vocês que foi o melhor grupo da empresa, gente. Vocês têm o estagiário, ou vocês, jovens, vocês têm uma questão que não tem medo. Vocês não estão contaminados pela estrutura como um todo, pelo ego que já existe ali naquele... Então, esses meninos, eles, numa determinada fase do projeto, ele me chamava de doutora Suzana. Meu Deus. Olha, doutora, nós precisamos de mais 4 recursos, porque nós temos que fazer isso, porque a conta é isso. Eles vieram prontos. Eles se arriscaram muito mais de quem já está lá na empresa há 10 anos. Então, se eu tivesse que... O estagiário tem que me pressionar. No sentido assim, nós, no primeiro momento, a gente nem colocou eles lá na conta. Mas eles se posicionaram e foram. Então, assim, um ponto de atenção para mim, assim, todo mundo. A gente falou todo mundo, mas só não contou com os meninos lá, com os jovens aprendizes. E foi quem mais deu resultado nos grupos. Então, acho que é isso. Meu nome é Tágila, eu sou formada já em 2 faculdades, jornalismo e RH, e eu comecei em relações públicas. Eu queria saber qual que é no caso, eu sou fotógrafa também, e eu queria saber qual que é o futuro, porque já tem os drones, né? Tem os drones, eu não sei se, no caso da fotografia, se vão ter robôs também para fazer nosso trabalho. Que vão ser bem melhores, com certeza, eu acho.
Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter drone para tudo. Tem drone para entregar... Não sei se vocês já devem ter visto aquele Air Prime da Amazon, que entrega a chuteira na casa do menino. Se vocês não viram, entra lá na internet que tem. O menino vai jogar bola e precisa da chuteira que o cachorro comeu. E aí chega o dronezinho, tum. E aí a gente pensa, e o caminhão? Lá a gente já brinca, vamos começar a pensar como é que vende cota para drone, como é que aliena, porque vai ser o futuro. Mas sempre vai ter o olhar humano para avaliar essas fotos. Eu acho que a gente é parte essencial desse negócio. Eu não acho que eles vão terminar com a gente, eu não vejo isso, mas eu vejo que a gente tem que direcionar para as coisas para a gente ter mais tempo para ter mais qualidade de vida, para aproveitar melhor os trabalhos que são mais dignos. Eu acho que é nesse sentido. Por isso que a gente tem que estar pronto. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu sou da instituição Dom Bosco Alto da Lapa. E a minha pergunta para você não é uma pergunta, eu quero um conselho. Aqui, como você pode notar, tem milhões de jovens e todo mundo quer uma oportunidade hoje em dia e você pediu para a gente procurar uma inspiração. Eu, pessoalmente, me inspiro em você, você é mulher, mostrou a sua força. Um conselho que fosse para você hoje em dia, para a gente, qual seria? Para estar entrando e crescendo assim como você cresceu? Eu vou falar jovem em geral e mulher, claro. Mulher tem, imagina, né? Mulher, empresa de caminhões, né? Fácil, a vida é bem fácil lá. Mas a gente sempre brinca que nas discussões da empresa a gente não está falando de gênero, nós estamos falando de pessoas contribuindo, né? Então, mas falando do jovem, eu acho que pensa, se vocês puderem sempre ter uma ideia diferente, sugerir uma coisa diferente. Eu sempre vejo assim, quando a gente vai entrevistar pessoas, tem pessoas, gente, que já chegam derrotado na sala. E aí até um dos meus projetos de mentoria é isso, como ajudar as pessoas que estão fora do mercado a se manter com energia, porque senão já no bom dia já está fora. Então, assim, se mantenham conectados com o mercado. Se por exemplo, vai fazer uma entrevista, estudem sobre a empresa, pesquisem sobre o negócio, agreguem coisas para aquela conversa. Porque uma coisa é bem fato, assim, a gente sempre recruta pelo currículo e pela entrevista e sempre demite pelo comportamento. É um negócio para a gente pensar também. Mas acho que isso. Vocês têm bastante coisa aí para levar, né? Para estudar de mercado, né? Uma ideia. Eu acho que arrisca. Vocês são jovens, vocês podem arriscar ainda. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer aqui uma singela homenagem à presença da Suzana aqui conosco. E eu peço a presença aqui da nossa conselheira Maria Tereza Gomes, que faça essa entrega. As mulheres estão tomando conta, hein, gente? E que espertos. Ok, muito obrigado pela presença. Ah, claro. Não, eu tenho direito de falar umas palavrinhas. Espera aí, gente. Eu fiquei feliz com a pergunta da moça que falou que se inspira na Suzana, e eu acho que nós meninas principalmente, temos que nos inspirar na Suzana, porque são tão poucas as mulheres que conseguem furar a barreira hierárquica das empresas e ocupar um posto que a Suzana está ocupando. Só 5% dos presidentes de empresas são mulheres, gente. A Suzana é uma raridade. Então, a gente tem que se inspirar na Suzana. Eu estou muito feliz que ela tenha vindo aqui hoje. Quero agradecer a palestra, que foi inspiradora, mas eu quero que vocês se inspirem na Suzana, principalmente as meninas, né? Nós temos que furar essa barreira que a Suzana conseguiu furar, né? A gente precisa crescer nas empresas, a gente não pode parar no meio do caminho. Suzana, muito obrigada, viu?